Nunca imaginei que um dia estaria sentada em um velório, olhando para o homem com quem compartilhei toda a minha vida, sem que ele pudesse me olhar de volta. O caixão estava ali, fechado, como se tentasse esconder de mim a verdade que eu ainda me recusava a aceitar. Amigos e familiares se reuniam ao meu redor, murmurando palavras de conforto, mas nada preenchia o vazio que crescia dentro de mim. Era estranho. Por mais que a sala estivesse cheia, eu nunca me senti tão sozinha. Antes de começarmos essa história emocionante, eu quero saber de onde você está acompanhando este vídeo. De qual cidade você está ouvindo a história? Deixe nos comentários, quero muito saber. Agora vamos mergulhar nessa história de amor, escolhas e reencontros. Eu olhava para as flores ao redor, brancas e bem arrumadas, como se pudessem disfarçar a dor daquele momento. Meus filhos estavam ao meu lado, segurando minhas mãos, mas eu sentia que, para eles, aquilo era apenas uma despedida formal. Eles choravam, claro, mas seus olhos já estavam voltados para o amanhã, para suas próprias vidas. Para mim, não havia amanhã. Havia apenas um longo corredor escuro, onde cada passo me afastava mais do homem que eu amava. Quando o padre começou a falar, minha mente se perdeu em lembranças. Eu não ouvia suas palavras, apenas via imagens que se repetiam como um filme antigo. O dia em que nos conhecemos, o primeiro beijo roubado sob a árvore do parque, o pedido de casamento nervoso e as promessas sussurradas no altar. Momentos que pareciam tão vivos dentro de mim, mas que agora pertenciam ao passado. Eu queria agarrá-los, segurá-los, impedir que se dissipassem, mas sabia que isso era impossível. A hora do enterro chegou. Caminhei até o túmulo com passos lentos, como se, ao demorar, pudesse impedir o inevitável. O som da terra caindo sobre o caixão foi como um golpe no peito. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não chorei. Não ali, não na frente de todos. Segurei a compostura como ele sempre dizia que eu fazia tão bem, mas por dentro, algo dentro de mim se despedaçava de forma irreparável. Depois que tudo terminou, voltamos para casa. Ou melhor, voltei para a casa. Agora era só minha. O silêncio era pesado, sufocante. A ausência dele parecia gritar em cada canto. Sentei-me na poltrona onde ele costumava se sentar todas as noites e, pela primeira vez, senti medo do que viria a seguir. O que eu faria sem ele? Quem eu era sem ele? Essas perguntas ecoavam na minha mente, e eu não tinha respostas. Naquela noite, deitei-me na cama que agora parecia grande demais. O lado dele ainda tinha seu cheiro, e isso me trouxe um conforto doloroso. Fechei os olhos e, por um instante, esperei ouvir sua respiração ao meu lado. Mas tudo o que encontrei foi o vazio. Foi ali que as lágrimas finalmente vieram. E pela primeira vez, eu me permiti sentir a dor da perda, sem tentar escondê-la de ninguém. Acordei com a luz do sol atravessando as cortinas, mas algo estava diferente. O silêncio era absoluto, cortante, como se a própria casa soubesse que ele não estava mais ali. Nos primeiros segundos, quase me esqueci da realidade. Virei-me para o lado, esperando encontrar seu corpo ao meu lado, mas tudo que toquei foi o lençol frio e vazio. Um aperto tomou conta do meu peito. O dia anterior não tinha sido um pesadelo. Ele realmente se foi. Levantei-me devagar, sentindo o peso da solidão em cada movimento. Caminhei até a cozinha, e o ritual matinal que fazíamos juntos agora parecia sem propósito. Coloquei 2 xícaras de café na mesa por reflexo, só para perceber segundos depois que apenas uma seria usada. Peguei a xícara dele e segurei por um momento, antes de guardá-la de volta no armário. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. A casa parecia maior do que antes. Cada cômodo trazia lembranças que agora doíam mais do que confortavam. O sofá onde ele gostava de se sentar e ler, o rádio antigo que ele insistia em consertar, mesmo sem funcionar há anos. Os quadros que escolhemos juntos. Tudo continuava no mesmo lugar, como se esperasse por ele. Mas ele nunca mais voltaria. Tentei me ocupar. Passei um pano na mesa, arrumei os armários, organizei gavetas.
Mas a cada objeto que encontrava, era como abrir uma ferida nova. Um bilhete dele esquecido no meio de um livro, uma camisa ainda com seu cheiro, um par de óculos que ele usava para ler à noite. Pequenos vestígios de uma presença que agora era apenas lembrança. As horas passaram arrastadas. Meus filhos ligaram para saber como eu estava, mas a conversa foi rápida. "Se precisar de algo, nos avise", disseram. Mas como explicar para eles que o que eu precisava era impossível? Eu não queria apenas companhia. Eu queria ele. Queria ouvir sua voz, sentir sua presença, ter mais um dia ao seu lado. Mas tudo que me restava era essa casa silenciosa e vazia. À noite sentei-me na varanda, onde costumávamos tomar chá e conversar sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Olhei para o céu e vi a lua brilhando, indiferente à minha dor. Ele sempre dizia que um dia eu aprenderia a viver sem ele. Mas como? Como seguir em frente quando metade de mim se foi com ele? Fechei os olhos e respirei fundo. A solidão era agora minha única companhia. Os dias começaram a se misturar, cada um igual ao outro, sem propósito, sem cor. Acordava cedo, fazia o café, arrumava a casa, assistia televisão sem realmente prestar atenção. O tempo passava devagar, arrastado, como se o mundo tivesse perdido o ritmo desde que ele se foi. Antes, nossas manhãs eram cheias de pequenas conversas e risadas. Agora só havia silêncio. As visitas dos meus filhos eram rápidas. Eles chegavam, perguntavam como eu estava, e antes que eu pudesse dizer algo além de "estou bem", já estavam de pé, dizendo que precisavam ir. Eu não os culpava. Tinham suas vidas, suas famílias, seus trabalhos. Mas dentro de mim, algo doía. Era como se, sem meu marido, eu tivesse me tornado apenas uma sombra na vida deles. Tentei encontrar algum conforto em velhos hábitos. Peguei um dos meus livros favoritos, aquele que lia nos dias de chuva. Mas as palavras pareciam vazias. Coloquei uma música, aquela que dançávamos na sala quando ninguém estava olhando. Mas agora só me fazia chorar. Até mesmo cozinhar, algo que sempre fiz com tanto prazer, parecia um esforço inútil. Para quem eu estava cozinhando agora? Passei a dormir cada vez mais cedo, mas o sono não trazia descanso. Me virava na cama, esperando sentir a mão dele sobre a minha. Mas a única coisa que encontrava era o frio dos lençóis. De madrugada, às vezes me pegava falando sozinha, como se ele ainda estivesse ali para ouvir. Mas não havia resposta. Nunca mais haveria. Certa manhã resolvi sair para dar uma caminhada. Precisava ver algo além das paredes daquela casa. Mas conforme andava pelas ruas, tudo me lembrava dele. A padaria onde tomávamos café aos domingos, a praça onde sentávamos para ver as crianças brincando, o banco onde ele me esperava quando eu ia ao mercado. Cada esquina era uma lembrança. Cada lembrança era um golpe. Voltei para casa sentindo-me ainda mais vazia. Sentei-me na poltrona e olhei para a porta, imaginando que, a qualquer momento, ele entraria, tiraria os sapatos e me daria aquele sorriso cansado, mas sempre cheio de amor. Mas a porta continuou fechada. O tempo passava, mas eu não sabia mais para onde estava indo. Apenas existia, apenas esperava. Mas eu nem sabia o que esperava. Depois de tantos dias presa na mesma rotina vazia, percebi que, se continuasse assim, acabaria me perdendo dentro da minha própria solidão. Meu marido sempre dizia que eu era forte, que um dia, quando ele não estivesse mais aqui, eu encontraria um jeito de seguir em frente. Eu não acreditava nisso, mas talvez fosse hora de tentar. Mesmo que apenas para ver se algo dentro de mim ainda conseguia sentir alguma coisa, além da dor. Foi então que me inscrevi em um grupo de leitura para idosos na biblioteca do bairro. Antes mesmo de chegar, quase desisti. O que eu estava fazendo ali? Quem eu queria enganar? Mas, por algum motivo, entrei. Sentei-me em uma das cadeiras e ouvi as pessoas falarem sobre livros, memórias, histórias. Algumas eram viúvas como eu. Outras estavam ali apenas para passar o tempo. No início, fiquei calada. Depois de um tempo, comecei a ouvir de verdade. Na semana seguinte, fui a um grupo de caminhada no parque. Andamos devagar,
conversando sobre coisas simples, sem pressa. Senti o vento no rosto e percebi que fazia meses que eu não saía de casa apenas para respirar. Foi um pequeno alívio. Mas ao voltar para casa, a sensação de solidão me atingiu com força total. Era como se, por algumas horas, eu tivesse esquecido minha dor. Mas a realidade sempre estivesse ali, esperando para me lembrar. Minha filha me incentivou a sair mais. Disse que me faria bem. Me convidou para almoçar com ela e os netos. No início, hesitei. Sentia que minha tristeza era um peso para os outros, mas aceitei. Durante o almoço, ri de uma piada boba do meu neto. E por um instante esqueci tudo. Foi um momento breve, mas foi real. Talvez houvesse pequenos pedaços de felicidade escondidos nos cantos da vida, esperando para serem encontrados. Mas recomeçar não era tão simples. Às vezes acordava sentindo que daria tudo para voltar no tempo, para ter ele de volta, nem que fosse por um único dia. Outras vezes, sentia culpa por tentar seguir em frente. Como se, ao buscar novas experiências, eu estivesse traindo a memória do homem que amei por toda uma vida. Era um conflito constante entre o passado e o presente, entre a dor e a necessidade de continuar. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para o porta-retratos ao lado da cama. Era uma foto nossa, de anos atrás, em uma viagem à praia. Ele sorria e eu segurava sua mão. Senti que, se estivesse aqui, ele me diria para viver, para não deixar minha vida acabar junto com a dele. Fechei os olhos e fiz uma promessa silenciosa. Eu tentaria. Não sabia como, nem por onde começar, mas tentaria, pelo menos no dia seguinte. Naquela manhã, resolvi fazer algo diferente. Em vez de tomar café em casa, fui até a cafeteria da esquina, uma que eu e meu marido costumávamos frequentar. Havia meses que não ia lá, e ao entrar, senti uma pontada no peito. Tudo continuava igual. O cheiro do café fresco, o barulho das xícaras sendo colocadas no balcão, o som das conversas misturadas. Escolhi uma mesa perto da janela e fiz meu pedido. Enquanto esperava, observei as pessoas à minha volta. Casais conversando, amigos rindo, crianças correndo entre as cadeiras. O mundo não havia parado. Apenas eu parecia congelada no tempo. Suspirei e virei o rosto para a rua, tentando afastar aqueles pensamentos, quando meus olhos encontraram um senhor sentado a poucas mesas de distância. Ele também estava sozinho, segurando uma xícara de café e olhando para fora, assim como eu. Por um instante, desviamos o olhar ao mesmo tempo, como se tivéssemos sido pegos em um momento de distração. Sorri de leve e ele retribuiu com um aceno discreto. Algo naquele gesto simples me trouxe uma sensação estranha. Não de tristeza, mas de familiaridade. Como se, de alguma forma, ele entendesse exatamente o que eu estava sentindo. Minutos depois, ao me levantar para ir embora, passei perto de sua mesa sem intenção de dizer nada. Mas ele olhou para mim e falou: "Cafés solitários não deveriam existir." A frase me pegou de surpresa. Não soube o que responder. Apenas sorri de novo, sem jeito, e continuei andando. Mas, ao sair da cafeteria, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, meu coração bateu diferente. Passei o dia inteiro pensando naquele encontro breve. Não era nada, apenas um olhar e algumas palavras trocadas com um estranho. Mas aquilo ficou comigo. Era possível que alguém além da minha família ainda notasse minha existência? Que alguém, talvez, entendesse essa solidão que parecia impossível de explicar? Naquela noite, ao deitar, peguei o porta-retratos ao lado da cama e olhei para a foto do meu marido. Senti culpa, como se, de alguma forma, ter trocado aquele sorriso com um desconhecido fosse uma traição. Mas então fechei os olhos e respirei fundo. Ele queria que eu seguisse em frente. Queria que eu encontrasse uma forma de viver, mesmo sem ele. E talvez, só talvez, aquele encontro inesperado tivesse sido um primeiro passo. Os encontros com aquele senhor se tornaram mais frequentes. No início, eram apenas cumprimentos casuais na cafeteria, mas com o tempo, as conversas começaram a fluir naturalmente. Ele se chamava Eduardo,
Um nome simples, mas que agora me parecia reconfortante. Ele me falava sobre sua vida, seus filhos, sua esposa que havia falecido havia anos. E eu, por minha vez, compartilhava as minhas lembranças. Falávamos sobre os velhos tempos, as perdas, as dificuldades de recomeçar, quando o mundo parecia ter ficado para trás. Era engraçado como uma simples conversa, com alguém que mal conhecíamos, podia nos fazer sentir tão leves. Cada palavra, cada risada, parecia tirar um pouco do peso que eu carregava. Falávamos sobre coisas pequenas, mas, de algum modo, aquelas pequenas histórias tinham o poder de nos aproximar. Eu sentia que, no fundo, ele entendia as minhas dores e também as minhas esperanças. Ele também parecia se abrir, como se a solidão o tivesse forçado a buscar alguém que o compreendesse. Em uma dessas conversas, Eduardo me contou sobre o quanto sentia falta de viajar, de explorar o mundo como fazia com sua esposa. Mas o tempo tinha passado e a dor da perda ainda era grande. Eu não queria ser só mais um homem velho e solitário, ele disse, olhando para o café que estava na sua mão. Foi naquele momento que percebi o quanto nossas histórias se entrelaçavam. Ambos havíamos perdido muito, mas ainda estávamos buscando algo mais. Talvez não soubéssemos o quê, mas a conexão estava ali, e ela crescia a cada encontro. As conversas se tornaram a nossa terapia. Falávamos sobre tudo, de nossas frustrações ao que ainda sonhávamos, mesmo depois de tantos anos. E entre essas palavras, fui percebendo que, pouco a pouco, minha vida estava sendo preenchida novamente. Não apenas pelas lembranças do passado, mas pela promessa de um futuro. Talvez simples, mas digno de ser vivido. Eduardo nunca me pressionou. Nunca tentou apressar o que quer que fosse entre nós. Mas ele estava ali, sempre presente, compartilhando risos e olhares compreensivos. Eu não sabia ainda o que isso significava para ele, mas para mim já estava ficando claro. Ele não era apenas um amigo. Algo mais estava nascendo entre nós. Algo silencioso, mas forte. A cada encontro, minha vida parecia menos vazia, e isso me assustava um pouco. Uma parte de mim ainda sentia medo. Medo de abrir meu coração de novo. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar o quanto as palavras e a presença dele me faziam bem. Era como se, com o Eduardo, eu pudesse finalmente respirar novamente. Foi quando eu me vi, diante do espelho, pela primeira vez em muitos meses, tentando me arrumar para sair, que percebi o quanto minha vida havia mudado. Não que eu fosse vaidosa, mas, ao longo dos anos, com a rotina e a dor da perda, o espelho parecia refletir apenas cansaço. Mas, naquele dia, senti uma chama de desejo, algo que me impulsionou a me cuidar. Como se, pela primeira vez, eu estivesse fazendo algo por mim mesma, sem as sombras do passado me assombrando. Escolhi uma roupa que não fosse simplesmente confortável, mas algo que me fizesse sentir viva. Uma blusa que eu nunca mais usara. Uma saia que meu marido sempre dizia que me deixava com ares de juventude. Sentei na frente do espelho e comecei a me maquiar com calma. Era engraçado porque, no fundo, eu sabia que Eduardo não se importaria com a maquiagem. Mas, ao mesmo tempo, senti que precisava disso. Precisava me redescobrir, dar a mim mesma o direito de viver, sem medo de ser julgada ou vista como uma senhora sem graça. Quando terminei, olhei para o reflexo e percebi o quanto aquele gesto simples de se arrumar havia mudado algo dentro de mim. Eu não me sentia mais como a mulher triste e esquecida que olhava pela janela todos os dias. Havia algo novo, uma nova luz nos meus olhos, uma sensação de que ainda havia muito o que viver. E eu queria fazer isso. Queria sentir. Queria me permitir viver de novo, mesmo que fosse aos poucos. Fui até o café, como sempre. Ele estava lá esperando, e seus olhos brilharam ao me ver. Não foi só uma reação educada ou de simpatia. Ele viu, ele percebeu. Algo que nem eu mesma tinha notado completamente, até aquele momento. Eduardo sorriu. Um sorriso sincero. E, sem dizer nada,
me fez sentir que aquele esforço valera a pena. Eu não estava mais apenas a viúva. Eu era alguém, com uma história, com uma vida, que poderia ser redescoberta. As conversas fluíram naturalmente, mas havia algo mais no ar. Algo que eu não podia ignorar. Não era mais só sobre passado ou sobre dor. Era sobre as possibilidades do futuro. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposta a descobrir. Eduardo me fez ver que a vida não era uma sentença. Ela poderia ser uma escolha, uma oportunidade. E eu, pela primeira vez, escolhia viver. Eu sabia que ainda seria um caminho longo, mas, naquele momento, senti que o mais difícil já havia passado. A dor da perda ainda estava ali, mas estava se tornando parte de quem eu era, não algo que me definia. E, com o Eduardo, eu tinha a chance de descobrir que o futuro ainda podia ser cheio de surpresas, de alegrias e, quem sabe, de um novo amor. Foi uma noite comum, mas ao mesmo tempo, especial. O céu estava limpo e o ar fresco da primavera parecia renovar o mundo. Eduardo e eu caminhávamos pelas ruas tranquilas da cidade, sem pressa. O tempo, como sempre, parecia fugir entre nossos dedos. Mas naquele momento, eu não me importava. Estávamos ali, juntos, e isso já parecia ser suficiente. Cada passo era uma reafirmação de algo que eu ainda não compreendia completamente. Algo mais estava acontecendo, algo que eu não conseguia controlar, mas que também não queria parar. Ríamos sobre pequenas coisas, como sempre. Mas a conversa foi diminuindo. Não havia mais palavras necessárias. À medida que caminhávamos, o som das nossas vozes foi dando lugar ao silêncio confortável que agora parecia nos envolver. Foi quando ele parou de repente, e eu, quase sem pensar, parei junto a ele. Olhei para seus olhos, e ele, com um sorriso suave, me olhou de volta. O mundo à nossa volta parecia ter parado, como se nos permitisse sentir o momento com toda a sua intensidade. Foi então que, sem palavras, ele se aproximou. O calor da sua respiração tocou minha pele. E, naquele instante, eu soube. Sabia o que estava prestes a acontecer, mas não me sentia assustada, como eu pensaria que me sentiria. Eu queria. De alguma forma, o desejo estava ali, latente, quieto, mas forte. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se o tempo voltasse a fluir. O toque não era apressado, mas pleno, como se estivesse nos permitindo explorar essa nova sensação com paciência. O beijo foi simples, suave, mas carregado de todas as emoções que eu havia guardado por tanto tempo. Não era apenas uma expressão de desejo, era um reencontro. Era como se, em um só gesto, eu estivesse dizendo ao mundo que ainda havia vida em mim, que ainda havia amor a ser dado. Eu estava me permitindo, pela primeira vez, sentir de novo, sem medo de ser rejeitada ou de estar errada. Não havia certo ou errado naquele momento. Havia apenas o agora. Quando nos separamos, não houve pressa de falar. Não houve a necessidade de quebrar o silêncio. Só o olhar dele, a suavidade com que me tocou a mão, falou tudo o que eu precisava ouvir. Eu sabia naquele momento que a minha vida estava prestes a se transformar de novo. Não sabia onde isso nos levaria, mas eu estava disposta a seguir. O beijo não foi apenas uma troca de afeto. Foi o primeiro passo de algo muito maior. Algo que eu nunca pensei que fosse possível, depois de tanto tempo. Nos despedimos ali, com um sorriso silencioso, e eu voltei para casa com a sensação de que, pela primeira vez em anos, eu estava realmente viva. Não só existindo, mas sentindo, amando, recomeçando. A jornada que parecia ter terminado com a morte de meu marido, na verdade, estava apenas começando. E pela primeira vez, eu não tinha medo de onde isso me levaria. Os dias passaram e, com eles, a sensação de que algo novo estava se formando dentro de mim. Mas, a cada dia, o medo também crescia. Aquele medo que eu conhecia bem. O medo do julgamento alheio. Eu sabia que não podia esconder a relação com Eduardo por muito mais tempo. Era impossível manter aquele segredo quando o sentimento estava se tornando cada vez mais forte. E, ao mesmo tempo,
Eu não queria enfrentar a reação da minha família, principalmente dos meus filhos. Eles sempre me viam como a viúva que não poderia mais ser feliz. Eu me via em um dilema que me assombrava constantemente. Será que eles iriam me apoiar? Ou, mais uma vez, me veriam como uma mulher desrespeitosa, que não sabia como honrar o marido falecido? Seria possível para eles compreenderem que eu estava apenas buscando a felicidade, um direito que, como qualquer ser humano, eu ainda tinha? Eu sabia que essa não seria uma conversa fácil, mas também sabia que não poderia continuar a viver em segredo. Nosso relacionamento era verdadeiro. Eduardo me fazia sentir viva, me fazia rir, me dava o que eu pensava que havia perdido para sempre. Mas, ao mesmo tempo, o peso da culpa sobre a possível reação dos meus filhos me deixava em conflito. Cada vez que falava com eles ao telefone, sentia uma tensão em minha voz, como se estivesse escondendo algo importante, algo que poderia mudar nossa relação para sempre. E, por mais que tentasse, não conseguia me livrar dessa sensação de que estavam me observando, me julgando, mesmo sem saber o que eu realmente sentia. Em uma noite, depois de mais um encontro com Eduardo, decidi que não poderia mais adiar. O medo era paralisante, mas mais paralisante ainda era a ideia de viver em silêncio, escondida, com um sentimento tão forte e verdadeiro. Eu precisava contar a eles, precisava enfrentar essa verdade. Então, respirei fundo e comecei a planejar o que diria. Não sabia se teria coragem para olhar nos olhos deles e dizer que estava apaixonada por outro homem. Eu só sabia que, de alguma forma, isso era necessário. E então, com o coração apertado, enviei uma mensagem para meus filhos, pedindo que nos encontrássemos em casa, todos juntos, para um jantar. Eu sabia que aquela seria a noite da revelação, e o peso disso me deixava sem ar. Mas eu também sabia que não poderia mais viver com aquele fardo. O momento estava chegando, e eu não sabia o que esperar. A única coisa que eu sabia era que a vida continuava, e que eu tinha o direito de seguir em frente. A noite do jantar chegou. Eu preparei a mesa com o mesmo cuidado de sempre, mas com um peso enorme no peito. Eles chegaram, cumprimentaram-me como sempre, mas o ar estava carregado, como se soubessem que algo estava por vir. O sorriso de meus filhos, antes tão natural, parecia mais forçado. Eu tentei aliviar a tensão, falando sobre o tempo, sobre pequenas novidades, mas a sensação de que algo estava prestes a mudar me engolia. Eu estava prestes a dizer a eles o que nunca imaginei que teria coragem de contar. O jantar aconteceu em um silêncio que parecia mais pesado a cada minuto que passava. Eu sabia que não podia mais adiar. O peso da minha própria dúvida e do medo de desapontá-los estava me sufocando. Enquanto preparava o prato, as palavras se formavam na minha mente, mas não conseguiam sair. Cada vez que olhava para meus filhos, o medo de perder o vínculo com eles crescia. Como contar? Como dizer o que estava acontecendo na minha vida, sem que eles me olhassem com desgosto? Finalmente, depois de alguns minutos de conversas pequenas, quase desconexas, eu respirei fundo e deixei as palavras saírem, sem mais hesitação. Tenho algo para contar a vocês. Comecei, tentando controlar a tremedeira na minha voz. Encontrei alguém, um homem que me faz feliz. O silêncio que seguiu foi denso, quase palpável. Eu olhei para os rostos dos meus filhos, tentando decifrar as expressões deles. Mas o que vi foi algo que eu não esperava. Não vi raiva ou desapontamento imediatamente. Vi apenas surpresa. A mais velha, Maria, foi a primeira a falar. "Mãe, você não pode estar falando sério", ela disse, a incredulidade na voz. "Depois de tudo o que aconteceu, você... com outro homem?" Ela parecia tão confusa, tão perdida. Eu sabia que não poderia esperar que ela entendesse completamente, mas as palavras dela doeram como se fossem lâminas afiadas. Eu senti um nó na garganta, mas mantive a calma. "Eu sei que é difícil de entender, mas preciso que vocês saibam. Eu não estou traindo a seu papai. Ele se foi, e a vida continua. Eu preciso viver. Não posso mais carregar essa solidão", respondi com a voz firme, apesar de todo o medo que ainda pulsava em mim. O mais novo, Lucas,
ficou em silêncio. Ele sempre foi mais reservado, mas seus olhos estavam fixos nos meus, e eu sabia que ele estava absorvendo tudo com uma intensidade que eu não podia imaginar. O silêncio se estendeu por mais alguns minutos. Eu olhei para a mesa, para os rostos deles, tentando entender o que estava acontecendo dentro deles. E antes que pudesse falar mais, Maria, com um suspiro profundo, disse: Eu não sei, mãe. Eu não sei se posso aceitar isso agora. Isso é muito para processar. Ela se levantou rapidamente, deixando o prato de lado, e foi até a janela, olhando para fora. Lucas, com seu jeito mais calmo, finalmente falou: Eu só não entendo. Você nunca mencionou nada antes. Como chegou a esse ponto? Eu sabia que não havia uma resposta simples, mas apenas disse: porque antes eu não sabia como dizer. E agora, talvez tenha demorado, mas finalmente encontrei alguém que me faz sentir viva de novo. O silêncio voltou a nos envolver. Eu sentia que a verdade estava no ar, mas também sabia que havia muito mais a ser digerido. Não seria fácil. Talvez nunca fosse. Mas, por primeiro, a verdade estava dita. O dia em que meus filhos decidiram confrontar-me ficou gravado na minha memória. As palavras que antes eram ditas com amor, agora vinham carregadas de críticas. A filha mais velha, com os olhos marejados, disse que eu estava sendo impulsiva e desrespeitando a memória do pai. Ele merece mais do que isso, ela disse. Os outros não estavam muito diferentes. O que era para ser um momento de apoio se transformou em um tribunal de emoções. Fui tomada por uma sensação de impotência. Como explicar que minha decisão não tinha nada a ver com desrespeitar a memória de seu pai, mas sim com a necessidade de viver? Eu os vi, um por um, olhar para mim com uma mistura de preocupação e desaprovação. Era como se, ao tentar ser feliz, eu estivesse traindo tudo o que havíamos construído como família. Era impossível não sentir que estava sendo condenada. Você não pode simplesmente substituir a figura dele por outra, disse meu filho mais novo, que sempre foi tão tranquilo e carinhoso. Seus olhos pareciam implorar por um retorno ao que era familiar. As palavras dele me cortaram mais do que eu poderia imaginar. Eu sabia que eles estavam em um turbilhão de sentimentos, mas aquilo era mais do que eu conseguia suportar. Eu não queria ter que escolher entre meu passado e meu futuro. Fiquei ali, em silêncio, sentindo o peso do julgamento de cada um deles. Como poderia explicar o que estava acontecendo dentro de mim? Eles não podiam ver que eu não queria esquecer o pai deles, que ele sempre seria parte de quem eu sou. Mas eu também precisava ser eu mesma, com desejos e sonhos próprios. O medo de perder o respeito dos meus filhos e ser vista como uma traidora me dilacerava. A conversa terminou sem nenhuma conclusão, com cada um de nós se afastando em silêncio. Eu fiquei sozinha, as palavras ecoando em minha mente e o vazio se estendendo diante de mim. O que eu mais temia parecia estar acontecendo. A distância entre mim e meus filhos crescia. Eu me perguntava: seria que o amor que eu estava tentando construir com o Eduardo era tão errado assim? A pressão não vinha apenas dos meus filhos, mas também dos parentes. A visita de minha irmã foi o momento em que a pressão se intensificou. Sentamos à mesa de café, e ela, com um olhar preocupado, me disse que estava preocupada com o que os outros iriam pensar. Você é uma mulher de idade, Maria. Não acha que é tarde para isso? A pergunta ficou no ar, e eu me vi mais uma vez sendo forçada a justificar minha decisão. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não estou fazendo nada errado, disse, tentando ser firme. Mas minha irmã não parecia convencida. Ela me falou sobre o que as pessoas pensariam, como seria impróprio para alguém da minha idade tentar começar uma nova vida com outra pessoa. Fiquei com a sensação de que, para eles, minha felicidade não tinha importância. Eles queriam me proteger da opinião dos outros, mas não viam que eu estava apenas buscando o que sempre me foi negado: a chance de ser feliz. A pressão continuava. Cada um dos meus parentes, ao me ver, tentava me convencer a desistir. Você não precisa disso, Maria. Por que complicar as coisas agora? Diziam. As palavras eram doces,
mas carregadas de julgamento. A impressão que eu tinha era de que todos queriam me prender a um passado que não era mais meu. Eu queria gritar que a vida não tinha prazo de validade, que a minha felicidade não deveria ser medida pela idade. Mas eu me vi sem forças para protestar. Quando a visita terminou, fiquei sozinha mais uma vez, o peso das palavras ainda me esmagando. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava dividida entre a minha felicidade e a opinião de todos ao meu redor. O que fazer quando aquilo que você mais deseja entra em conflito com o que os outros esperam de você? Eu estava sendo rejeitada não apenas por minhas escolhas, mas pela simples ideia de ser feliz por completo. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria carregar esse fardo. A dúvida me corroía, e a cada dia parecia mais difícil manter a calma diante de tantos questionamentos. Mas, por dentro, uma voz ainda me dizia para não desistir. O amor que eu sentia por Eduardo não poderia ser ignorado, mas o peso das expectativas familiares era um obstáculo enorme. Eu me via entre dois mundos, sem saber qual caminho seguir. A rejeição da minha família começou a me fazer questionar se eu estava realmente fazendo a coisa certa. Comecei a me perguntar se, ao seguir meu coração, não estava sendo egoísta, se o que eu estava buscando tinha realmente valor. O medo de perder os filhos estava se tornando cada vez mais real, e essa perspectiva me fazia enfraquecer. Eu não queria ver a dor nos olhos deles, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de viver. Eu me peguei refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Será que estava sendo desrespeitosa com o passado ao me permitir ser feliz com outra pessoa? Será que essa busca pela felicidade era um erro? Eu me sentia como se estivesse dividida entre dois mundos. Um que me pedia para seguir em frente e outro que me exigia permanecer no passado. O medo de magoar meus filhos me consumia, mas também sabia que não poderia viver para agradá-los. As dúvidas começaram a tomar conta de mim. Eu temia que minha decisão fosse vista como um desprezo por tudo o que construí com meu marido. Como se, ao seguir com Eduardo, eu estivesse apagando tudo o que ele representava. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Ele sempre seria parte da minha história. Mas isso não me impedia de desejar um novo capítulo. O problema era como contar isso para aqueles que mais amava. Era como se, a cada passo que eu dava em direção à minha felicidade, um novo obstáculo surgisse. A cada sorriso que eu trocava com Eduardo, mais eu me via dividida. Eu não sabia como reconciliar o que estava sentindo com o medo de perder minha família. Era uma batalha interna constante. Eu queria viver, mas não sabia como fazer isso sem perder tudo o que era importante para mim. Essas dúvidas começaram a me consumir. A cada dia eu me questionava mais. Eu não queria perder o amor dos meus filhos, mas também sabia que não podia mais viver para os outros. A cada decisão que tomava, mais eu me via presa em uma teia de incertezas. O que fazer quando aquilo que você mais deseja entra em conflito com as expectativas de quem você mais ama? A última tentativa de conversar com meus filhos foi mais dolorosa do que imaginei. Eu sabia que as palavras eram importantes, mas a tensão entre nós era tão grande que parecia impossível encontrar algum ponto de entendimento. Fui até a casa deles com o coração apertado, esperando que, talvez, finalmente pudessem me ouvir. Queria lhes explicar mais uma vez que não estava deixando de ser mãe, que o amor por eles nunca mudaria. Mas assim que comecei a falar, percebi que minha presença só gerava mais resistência. Eles não estavam prontos para me ouvir, e as palavras que saíam de seus lábios eram pesadas, cheias de reprovação. "Mãe, como você pode fazer isso com a gente?" disse meu filho mais velho, a raiva estampada no rosto. O tom de voz deles era quase um grito, como se eu estivesse cometendo um crime ao buscar algo para mim mesma. Eu tentei explicar, tentei com todas as forças, mas as palavras falhavam. A dor deles, a rejeição, me faziam questionar se estava mesmo fazendo a coisa certa. Eles estavam tão firmes em sua opinião, tão cheios de dor, que parecia que não havia mais espaço para uma conversa. Eu olhava para seus rostos e via apenas a falta de compreensão.
O vazio que se abria entre nós já estava se tornando cada vez mais difícil de preencher. Saí daquela conversa com o coração partido. Eu sabia que a decisão estava tomada para mim, mas não sabia como seguir em frente sem o apoio dos meus filhos. O peso da escolha se tornava cada vez mais pesado. E, por mais que quisesse viver, o amor de mãe ainda era o que mais me consumia. Eu me perguntava se, algum dia, eles entenderiam, ou se essa dor seria apenas o preço que eu teria que pagar pela minha liberdade. Aquela conversa foi o ponto final, a última chance de reconciliação. E embora eu soubesse que não havia mais nada a fazer, a tristeza tomava conta de mim. Era uma dor diferente, uma dor de não ser compreendida. Mas eu sabia que o tempo talvez fosse a única cura. Eu tinha que seguir o que o meu coração pedia, mesmo que isso significasse perder parte de quem eu mais amava. Eduardo me olhou com os olhos cheios de compreensão. Ele sabia das dificuldades que eu enfrentava, das dores que estavam por vir. Mesmo assim, não hesitou. Durante um jantar simples, ele me segurou as mãos e com uma voz suave disse: Maria, mesmo com tudo do que estamos enfrentando, eu quero passar o resto da minha vida com você. Casaria comigo? A pergunta estava carregada de emoção, mas também de uma certeza que ele parecia ter. Eu olhei para ele, completamente tomada pela mistura de sentimentos. Sabia que essa não seria uma decisão fácil, que traria muitas consequências. O amor dos meus filhos ainda era uma ferida aberta, e o medo de desrespeitar o passado me consumia. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes ao lado dele. Ele queria estar comigo, apesar de tudo. E isso, de alguma forma, me deu forças para tomar a decisão que, no fundo, eu já sabia que era minha. O pedido não veio como um conto de fadas. Não era um momento de pura alegria, mas sim de uma luta interna. Eu sabia o que estava deixando para trás. Sabia que o futuro era incerto. Mas o amor de Eduardo parecia uma válvula de escape para toda a dor que eu carregava. Eu poderia recusar, poderia escolher ficar onde estava, mas sabia que, no fundo, não seria feliz. Ele estava me oferecendo a chance de começar de novo, de reescrever a minha história. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti uma clareza que não tinha antes. Sim, respondi com os olhos brilhando de emoção. Não importava o que acontecesse, eu precisava viver. Eu precisava tentar. Casar com ele seria o meu caminho. E talvez fosse a única maneira de encontrar a paz que eu tanto procurava. Não seria fácil, mas ao lado dele, eu sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Naquele momento, ao olhar para o rosto dele, eu soube que havia feito a escolha certa. O futuro era incerto, mas com ele ao meu lado, as dúvidas pareciam menores. O amor que eu tinha por Eduardo seria a força que me manteria firme, mesmo diante de todos os desafios que ainda estavam por vir. A luta não estava ganha, mas eu estava disposta a lutar por nós dois, por essa chance de recomeço. Nosso casamento foi simples, uma cerimônia pequena, sem a presença dos filhos. Não havia alegria nas faces de ninguém além dos nossos, mas o que estávamos vivendo era algo único. Era o começo de uma nova jornada, mas também o fim de uma história dolorosa. Eu sabia que meus filhos não aprovariam, mas não podia mais viver pelas expectativas deles. Eu precisava viver para mim mesma. Precisava seguir o meu coração. A cerimônia foi silenciosa, sem grandes celebrações, mas, para mim, teve um significado imenso. Era a escolha final, a decisão que eu sabia que precisava tomar. Não era uma fuga, mas uma busca pela felicidade. Eduardo e eu nos olhávamos, sem palavras, mas com os olhos cheios de promessas. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que agora estava trilhando o caminho que eu deveria seguir. A falta dos meus filhos naquele dia pesava em meu coração, mas eu sabia que a dor que sentia não era porque eu os havia perdido para sempre, mas porque a distância entre nós era necessária. Talvez com o tempo eles entendessem. Talvez um dia eles vissem que não se tratava de uma escolha contra eles, mas a favor de mim mesma. Eu não queria mais ser uma sombra do que esperavam de mim.
Queria ser uma mulher inteira. Quando trocamos os votos, havia um sentimento de renovação, de esperança. Eu sabia que o caminho não seria fácil, mas ao lado de Eduardo, o que parecia impossível de ser superado se tornava um pouco mais leve. Essa decisão, por mais difícil que fosse, era a única que fazia sentido para mim. Eu sabia que ao seguir meu coração, estava dando o maior passo em direção à liberdade que tanto almejava. Naquele momento, o mundo parecia pequeno diante da grandeza do que estávamos construindo juntos. Não importava o que os outros pensassem ou sentissem. O amor que compartilhávamos era real, e isso era o suficiente para nós dois. Eu me sentia inteira pela primeira vez em muito tempo, e isso era mais valioso do que qualquer aprovação que eu pudesse receber. Estava pronta para viver a minha verdade, ao lado do homem que escolhi para compartilhar meu futuro. A ausência dos meus filhos no casamento ainda pesava em meu coração, mas, ao olhar para Eduardo, sentia uma paz profunda. Embora a decisão de me casar sem a presença deles tenha sido difícil, percebia que, por mais que o vazio de sua ausência fosse grande, a presença de Eduardo preencheu algo dentro de mim que eu nem sabia que estava vazio. A vida ao lado dele começou a ser uma jornada de reconstrução, e a dor, embora não desaparecesse, parecia mais suportável. Com o passar do tempo, a dor da separação da família se mantinha, mas algo dentro de mim estava se curando. Ao lado de Eduardo, eu sentia que minhas forças estavam sendo renovadas. A paz que encontrei com ele foi mais forte do que a pressão da ausência da minha família. E, embora a saudade dos filhos fosse constante, não podia negar que, finalmente, eu estava sendo honesta comigo mesma. Estava vivendo a vida que escolhi. E isso, por mais difícil que fosse, me dava forças para seguir em frente. O dia a dia com o Eduardo era tranquilo, mas repleto de desafios que sabíamos que teríamos que enfrentar. Não era a perfeição, mas uma realidade construída com amor e paciência. A convivência estava nos tornando mais fortes, e aos poucos, percebi que as escolhas difíceis que fizemos estavam sendo recompensadas com uma felicidade genuína, mesmo que, de vez em quando, a dor da separação ainda apertasse. Fui aprendendo que a coragem de tomar decisões difíceis tem um preço. A ausência da minha família não deixou de me afetar, mas, ao mesmo tempo, comecei a entender que não podia continuar me sacrificando para viver sob os padrões e expectativas dos outros. Eu precisava da minha felicidade, assim como qualquer outra pessoa. E ao lado de Eduardo consegui me reconectar com o meu próprio valor. Cada dia ao lado dele me trazia a certeza de que havia feito a escolha certa. A vida estava se transformando, e o que antes parecia impossível, agora estava acontecendo. Mesmo diante das dificuldades, meu coração estava em paz e sabia que, de algum modo, a minha felicidade também seria a felicidade dos meus filhos, embora isso levasse tempo para acontecer. Agora, mais do que nunca, entendia que a vida é feita de escolhas, e algumas são difíceis, mas essenciais para nossa paz interior. Os anos passaram e, com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. A ausência dos filhos deixou marcas profundas, mas eu sabia que o tempo poderia trazer respostas que, naquela época, pareciam inalcançáveis. Quando me casei com Eduardo, não sabia como as coisas se resolveriam, nem quando. Mas algo dentro de mim dizia que, com o tempo, as peças do quebra-cabeça se encaixariam. E foi isso que aconteceu. Os meus filhos, com o passar dos anos, começaram a entender o que acontecera. O orgulho e a raiva que eles sentiam por minha decisão diminuíram, e com isso uma nova perspectiva surgiu. Eles perceberam que eu não os troquei, mas que, ao fazer a escolha por mim mesma, estava apenas buscando minha felicidade, algo que qualquer ser humano tem o direito de buscar. Foi um processo lento, mas as barreiras começaram a cair. E então, em um dia que parecia como outro qualquer, algo aconteceu. Recebi uma ligação de minha filha. Ela me pediu desculpas, e as palavras dela foram como um bálsamo para minha alma. "Mãe, eu entendo agora", ela disse. As palavras eram simples, mas, para mim, significavam o mundo. A partir desse momento,
A ponte entre nós começou a ser reconstruída. A reconciliação foi um processo gradual. Aos poucos, minha relação com os filhos foi sendo restaurada, mas, mais importante, eu percebi que a escolha de buscar a minha felicidade não significava abandonar meu papel como mãe. E eles, por fim, entenderam que a minha felicidade também era importante para a minha identidade e que o amor não deveria ser condicionado ao sacrifício contínuo. Quando o reencontro aconteceu, foi como se uma nova chance estivesse sendo dada a nós. O tempo, como sempre, tinha feito sua parte. Eu sabia que não poderíamos voltar ao passado, mas aquilo não importava mais. O que importava era que o amor que compartilhamos, agora mais maduro, estava finalmente restaurado. E, ao lado de Eduardo, comecei a entender que as histórias de amor podem ter finais felizes, mesmo que não sejam perfeitos. O que importa é que, no fim, o amor vence. E aí, o que achou dessa história de coragem e recomeço? Se você também acredita que o amor merece ser vivido plenamente, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ah, e me conta nos comentários, você teria tomado a mesma decisão? Eu adoraria saber a sua opinião. Até o próximo vídeo!